Lucas 17, 26. Amém? Diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Amém? Nós vamos ficar por enquanto com esse versículo. Eu quero falar um pouquinho sobre essas figuras de dias que se assemelham ao tempo da volta de Cristo. Amém? Se nós olharmos para a Bíblia, a gente vê muitos dos cenários hoje que antecedem a volta do Senhor Jesus. Guerras, rumores de guerras, né? Nós vemos aí pestes, nações que se levantam contra nações. Eu não vou nem entrar muito no mérito escatológico, né? Eu acredito que a gente esteja partindo para esse princípio de dores, né? Outros creiam em outras etapas ali, mas é fato que nós estamos vendo um cenário que está começando a fazer com que as pessoas pensem na volta de Jesus. Você deve ter ouvido falar, deve ter lido, deve ter ouvido, tem muita gente hoje falando sobre isso. As igrejas no Brasil hoje estão atualizando a sua escatologia, estão lendo acerca dos tempos do fim, estão tentando entender qual é o cenário em que Jesus voltará. E olha, nós precisamos preparar a nossa casa para esperar Jesus voltar. Amém? Nossa família, ela vai viver na perspectiva da volta de Cristo. Amém? Nós vamos preparar um cenário onde os nossos filhos vão desejar isso. Eu tive semanas orando sobre isso em casa. Aí um dia o Isaac acordou e falou assim: pai, eu tive um sonho. Falei: que foi, filho? Ele disse: eu sonhei que ele estava vindo nas nuvens. E ele disse para mim: Jesus vai descer. Aquilo já me tomou por dentro. Sabe, os nossos filhos já estão sendo treinados para esperar a volta do Senhor. Uma geração de precursores que vão preparar o caminho para a volta de Jesus. Nós vamos disciplinar as nossas casas nessa esperança. Amém? Nós precisamos entender que a Bíblia nos traz a esperança de uma vocação. E a plenitude dessa esperança é a volta de Yeshua, para estabelecer o seu reino, o seu governo, para iniciar a restauração, para consumar, a restauração de todas as coisas. Amém? Nós esperamos, como diz a Bíblia, um novo céu e uma nova terra. Há promessas vindouras da parte do Senhor. E a Bíblia nos mostra que existem cenários que acontecerão nesse tempo. Um desses cenários é o que acabamos de ler aqui. Os dias de Noé e os dias de Ló. Amém? Naqueles dias de Noé, os homens estavam distraídos. A Bíblia diz que eles compravam, vendiam, no tempo de Ló também, casavam e se davam em casamento. As pessoas estavam buscando seus próprios interesses, seus desejos pessoais. Mas a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. Noé tinha 3 características principais que em Gênesis 6 e 7 vai fazer questão de mostrar isso. Eu vou citar aqui, mas depois, se você quiser acompanhar e abrir ali na história de Noé, a Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 6, que Noé era justo, íntegro e andava com Deus. Versículo 9. Essas são a geração de Noé. Noé era um homem justo, íntegro em suas gerações, e Noé andava com Deus. Guarde essas 3 palavras: justiça, integridade e intimidade. Amém?
Guardou? Justiça, integridade e intimidade. O que Deus precisa nesse tempo são homens e mulheres que serão ministros de justiça. O que é justiça? A justiça traduzida aqui na palavra original é tzedaká, que significa as coisas colocadas nos seus devidos lugares. Deus, ele está impulsionando homens e mulheres que vão colocar em ordem os lugares aonde estão. Você recebe isso? Homens e mulheres que vão colocar a sua casa em ordem. Homens e mulheres que vão colocar o seu ambiente de trabalho em ordem. Homens e mulheres que vão colocar a cidade, vão ajudar a cooperação. Olha o que Paulo diz: Tito, eu te deixei em Creta para que você colocasse em ordem essas coisas aí. Então a justiça fala da gente realmente andar em integridade com aquilo que Deus plantou em nós. A Bíblia diz que nós somos justificados por quem? Pelo meio de Jesus Cristo. Ele nos faz justiça e justificação. E a justificação de Cristo em nós, ela produz um posicionamento correto. Eu não acabei de falar que justiça são as coisas nos seus devidos lugares? Em Cristo nós nos posicionamos de novo corretamente com relação a Deus e com relação à criação. Homens e mulheres justos, eles estão posicionados com relação a Deus e posicionados com relação às pessoas. Tem gente que fala assim: pastor, eu amo a Deus, mas as pessoas... Querido, o livro de carta de João diz que se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, tá entendendo? O nosso posicionamento não é somente com Deus, ele é também com as pessoas. Por isso que nós, se somos homens de justiça, nós vamos sempre preparar o caminho da reconciliação. Um cristão genuíno, querido, ele não pode estar preso emocionalmente com ninguém. Ele não pode estar ferido com pessoas a ponto de não conseguir conviver. Você quer que eu te dou base bíblica? Hebreus 12:14 diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Um verdadeiro crente justo, ele está em paz com todos. Pode ter ferido ele, pode ter feito coisa para ele pode ficar chateado, normal, a gente fica meio bravo. Quem aqui fica bravo? Amém? A cara do Ronaldo ali, ó. A cara do Ronaldo olhando para aqueles meninos ali, ó. Aleluia, né? A gente fica bravo, a gente tem o direito às vezes de não gostar de coisas, mas carregar feridas e não reposicionar o nosso relacionamento é um grande problema. Porque depois desse versículo 14 de Hebreus 12, que diz para buscar a paz com todos, sabe o que diz no 15? Não permita que uma raiz de amargura brotando perturbe você e contamina os que estão à sua volta. Então eu vivo em justiça, eu estou sempre me reconciliando com o Senhor, reposicionando a minha vida com Ele, e ao mesmo tempo eu estou reconciliando com as pessoas. Talvez, para que a gente opere verdade e viva dessa maneira, a gente precisa responder sempre as duas primeiras perguntas da Bíblia. Você já viu qual foi as duas primeiras perguntas que Deus fez na Bíblia? Sabe qual foi? A primeira pergunta que Deus fez na Bíblia está em Gênesis 3:9. Ele diz assim, ó: Adão, aonde você está? O que é isso? Aonde você está em relação a Deus? É a primeira pergunta de Deus. Adão, aonde você está? A gente precisa sempre responder essa pergunta para nós mesmos. Aonde eu estou com relação a Deus? Amém? Agora, Deus sabia onde Adão estava? Claro que sabia. Por que Deus perguntou? Porque Ele queria que o próprio Adão olhasse aonde ele estava. Quem é que já passou por isso? Você está vivendo tanta coisa que você não sabe lidar. O cenário totalmente difícil de você entender. E parece que Deus está perguntando dentro de você: aonde você está, minha filha? Aonde você está? Ele está querendo trazer você de volta para a essência dele. Para mim, quando vem um Covid-19 para a terra, um monte de gente fala um monte de coisa, mas para mim é a voz de Deus gritando, abrindo o céu e gritando para a terra: Adão, aonde você está? Tá entendendo?
Deus fez ou não fez a gente perceber onde estava com tudo isso que a gente viveu? Trancafiado 90 dias, não sei quantos dias dentro de casa. Todo mundo teve a oportunidade de olhar para si próprio. Então, para que eu opere justiça, eu preciso me reposicionar com relação a Deus. Agora eu vou falar da segunda pergunta que Deus fez na Bíblia. Pode ler. A primeira pergunta é: Adão, aonde você está? Sabe qual foi a segunda pergunta? Gênesis 4:9. Caim, aonde está o seu irmão? Meu pai da glória, isso é muito forte, cara. E engraçado que uma é em Gênesis 3:9, a outra é em Gênesis 4:9, é facinho de guardar. A primeira pergunta que Deus faz para a humanidade é: aonde você está, Adão? E a segunda é: Caim, aonde está o seu irmão? O que Deus está nos ensinando? Que as duas coisas mais importantes é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. As duas primeiras perguntas da Bíblia é a cruz, querido. Vertical, aonde você está, Adão? Horizontal, Caim, aonde está o seu irmão? Nós sempre precisamos perceber como nós estamos com Deus e como nós estamos com as pessoas. Guarde isso. O fruto de um relacionamento correto com Deus é o desejo de reestabelecer relacionamento quebrado com as pessoas. Resume, pastor. Tá mal com os outros, acaba tendo mal com Deus. Por isso que operar justiça é resolver as nossas vidas relacionais. A vida bate, querido. Eu falo por mim, eu fico triste com pessoas. Eu fico mal às vezes, só que eu não permito que isso roube o meu prumo de justiça. Nem todo mundo que passou pela sua vida, você vai continuar construindo com ela para sempre. A gente tem que ter maturidade para isso, amém? Às vezes Deus vira a chave. O Senhor falou isso muito forte no meu espírito, Ronaldo. Quando a gente começou a orar por esse projeto, vim para cá, que Deus ia começar a trazer para cá pessoas que Deus estava virando chaves na vida dela. É como se Ele estivesse trazendo um novo tempo para essas pessoas. Amém? E novo tempo, ela muda lugares, muda amizades. Amém? Até para mim isso é um novo tempo. Hoje eu vou estar tendo muito mais relacionamento com vocês que estão aqui do que com muitas outras pessoas que caminham há muito tempo. Porque Deus está fazendo isso, Ele está promovendo isso. Amém? Então eu preciso sempre me reposicionar com relação a Deus e sempre reconciliar os meus relacionamentos com as pessoas. 1 João 1,7 diz: se andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o Filho, nos purifica de todo pecado. Se andamos na luz, mantemos comunhão. Se nós não conseguimos viver em comunhão, é porque estamos em trevas. Está entendendo? Nós precisamos entender que viver justiça é estar sempre me reposicionando com Deus e sempre me reposicionando com as pessoas. Uma das palavras-chave para um homem de justiça, já eu volto em Noé, é perdão, querido. Perdoar. É uma palavra dura, mas nós precisamos entender que os padrões de Jesus é o perdão. Perdoar é oferecer amor, mesmo que não haja motivo para amar. Você não tem motivo para amar essa pessoa pelo que ela te fez, mas você simplesmente ama porque Deus está em você e Deus é amor. Está entendendo? E a Bíblia diz em Romanos 5,8 que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, nós não merecíamos. Ele nos amou quando nós não merecíamos. Então ame essa pessoa quando ela menos merece, que é quando ela mais está precisando. É difícil isso, querido. Só um homem, Rafael, cheio do Espírito Santo, só um homem cheio da presença de Deus é capaz de olhar as suas feridas, olhar aqueles que feriram e dizer: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que faz. Ah, pastor, eu não... Querido, 1 João 2,6 diz que nós temos que andar como Cristo andou. E eu vou dizer uma coisa: o perdão é a chave que abre a porta da convivência. Amém? Perdoar, ela liberta a nossa vida. Querido, quando você perdoa, você faz muito mais bem para você do que para o outro. Tá entendendo?
O maior beneficiado do perdão não é o camarada que errou contra você e você perdoou. É você que é beneficiado. Porque quando você perdoa, você liberta um prisioneiro e descobre que o prisioneiro era você. Era você que estava preso nessa gaiola. Um dia, quem lembra do Hitler? Aquele bigodinho que matou milhões de judeus, aquele alemão. Ele destruiu as famílias de judeus. A biografia judaica de algumas famílias conta que uma das famílias, depois que Hitler tinha morrido, essa família tinha perdido muitos parentes que Hitler matou. Um dia uma dessas famílias ia mudar para os Estados Unidos para recomeçar a vida. E um cara levantou na mesa do café da manhã e disse assim: hoje eu decido perdoar Adolf Hitler. Quando ele levantou para perdoar Hitler, todo mundo da família dele: como assim? Você não pode fazer isso. Você não pode perdoar o cara que destruiu a nossa casa, a nossa família, matou fulano, ciclano, matou nossos parentes. Como você me explica por que você está perdoando esse homem? E ele disse assim: amanhã eu estou indo para os Estados Unidos para mudar de vida. E eu não quero levar Hitler comigo para lá. E a única maneira de eu não levar ele comigo para lá é perdoando. Quando você perdoa, você deixa de carregar a sombra de quem te feriu. Isso é muito forte, cara. Eu não vou permitir que eu fique... Engraçado é que a palavra perdão no grego é aphiemi, que significa despachar, liberar, libertar. O perdão é uma das maiores fontes de libertação que existe na Bíblia. Quando você perdoa, você despacha, você libera. Amém? E você está preparado para a próxima etapa. Eu não sei porque eu não ia falar sobre isso, mas o Senhor está colocando essa palavra aqui no meu coração. Lá na comunidade Cruzeiro eu já falei sobre isso, mas eu creio que isso vai calhar aqui hoje. Olha, eu estava vendo sobre o perdão. E você sabia que antigamente tinha uns barcos à vela? Quem lembra daqueles barquinhos à vela? Que o vento batia, enchia a vela e o barco andava. Quem já viu isso? Era assim que funcionava. O vento batia, enchia a vela e o barco navegava um pouco mais. Mas quando a vela estava esticada, e se o vento batesse na vela esticada e a vela não fosse cedida, o vento rompia a vela. E o barco depois ia ficar travado. Então os marinheiros têm um ato de afrouxar a corda. Quando a vela está esticada e o vento vai bater, eles percebem e eles têm um ato de afrouxar a corda para o vento bater na vela. Você sabe como é que chama o ato de afrouxar a corda dos marinheiros? Perdoar. Ceder. Afrouxar a corda para o vento passar. Eu fiquei lendo aquilo, a lagriminha já desceu do olho. Agora tenta imaginar os caras navegando, o vento vai bater para encher a vela está esticada e aí o marinheiro grita lá: perdoa! A vela solta, o vento enche e o barco anda, meu Pai da glória. Aí daqui a pouco a vela estica de novo, o barco está parado, o vento vai bater para levar o barco. Aí o marinheiro grita: perdoa! A corda solta, a vela enche, o barco anda. Meu Pai do céu. Querido, João 3,8 diz que o vento sopra para onde quer. Não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Assim são os nascidos do Espírito Santo de Deus. O vento é o Espírito Santo que quer bater na sua vida e fazer o barco andar para um outro lugar. Você está entendendo, querido, que Deus está batendo o vento, o Espírito está querendo levar você para uma nova dimensão, para um novo propósito, e a única coisa que você precisa entender nessa hora é perdoa, porque o vento vai levar a sua casa para um outro lugar. Muitas pessoas não conseguem se desenvolver na vida, na empresa, no trabalho, na fé, porque elas estão presas. A corda está puxada demais. Os marinheiros estão aqui hoje, amém? Dizendo para você: libera essa corda, porque sabe o que é isso? Consertar com Deus e consertar com as pessoas me faz operar justiça. Tzedakah. Noé, eu dei toda essa volta para falar de justiça só. Noé era um pregoeiro de justiça.
E a Bíblia diz que os dias do Senhor serão como nos dias de Noé. Os homens estarão operando injustiça, mas tem alguns Noé escondidos por aí, que estão consertando a sua vida e reconciliando as pessoas com Deus. Amém? Noé, ele era íntegro. Isso eu já falei esses dias sobre ser inteiro, ser completo. Amém? É deixar Deus governar todas as áreas da sua vida. Não somente, Deus vai entrar aqui na minha área espiritual, mas aqui na minha financeira, eu vou continuar assinando a notinha do Satanás, né? Tem uma irmã que um dia, o chefe dela no trabalho pediu para ela mudar o negócio da nota lá. E ela disse que não ia mudar. Que ela não ia negar a Deus o trabalho. O que aconteceu com ela? Foi demitida. 2 meses depois eu dei um trabalho para ela com um salário dobrado que ela ganhava. Quem é íntegro não vai vender os seus princípios por benefícios nenhum. Amém? Noé vivia integridade. E por último desses 3 pontos era intimidade com Deus. Sabe, querido, alguém que no meio de uma geração toda bagunçada, ele estava ouvindo ao Senhor. O que Deus precisa nesse tempo é alguém que está ouvindo Ele. Eu fico imaginando que Noé estava cortando madeira, né? Para fazer uma arca num lugar que não chovia. Pensa nisso. Todo mundo louco. Esses homens de Deus. E ele lá escondido na floresta cortando madeira. Tem muita gente assim, né? Há um tempo já. Teve oportunidade de fazer do seu jeito, teve oportunidade de jogar tudo pro alto, mas continuou. Deus valoriza esses caras que perseveram. Sabe, às vezes a gente recebe umas palavras malucas de Deus, cara. Né, Ronaldo? Você vai montar uma casa de recuperação. Agora, Deus, você não sabe o trajeto que a gente tem que passar para que essas coisas se cumpram. Mas homens de integridade, eles continuam. Noé lá, anos e anos, cortando madeira, mas só que tinha um detalhe. Ninguém estava entendendo o que ele estava fazendo, mas a família dele abraçou a ideia, meu irmão. Você quer um negócio melhor que esse, cara? Você pode estar fazendo algo que ninguém está entendendo, mas a sua família abraçou. Que tipo de marido era esse Noé, cara? Será que ele era ou não era alguém que a esposa podia olhar para ele e ver intimidade com Deus? Será que a esposa olhava para ele, os filhos olhavam para ele e via uma intimidade? Porque ele estava fazendo algo que ninguém acreditava, mas a família lá com ele. Eu acredito nesses caras, meu irmão. São pessoas que têm uma palavra e as suas esposas acreditam na palavra que ele carrega. Isso faz toda a diferença. Um dia, eu estava pregando num lugar e esse dia Deus falou muito comigo com essa situação. Porque a gente sai fazendo tanta coisa para Deus, sabe? Que às vezes a gente precisa pensar na integridade e como a gente é dentro da nossa casa. Para me conhecer de verdade, só a Débora, né? Aí um dia eu estava pregando e quando terminou a pregação, um pastor dessa igreja veio me procurar no final. E ele falou assim: nossa, pastor, eu preciso te pedir perdão, rapaz. Eu perdi um pedaço da sua mensagem, não prestei atenção. Eu falei: acontece, pastor, faz parte. Ele falou: não, é que eu fiquei olhando para sua mulher. Eu falei: vai devagar, irmão. Ele falou: não, pastor, calma, não é isso que você está pensando, não. Ele disse assim: eu fiquei abismado, eu fiquei entusiasmado com a reação da sua esposa enquanto você pregava. Ela estava anotando a sua mensagem, ela estava quebrantando com a sua mensagem e ela estava vibrando com aquilo que Deus falava através da sua boca. E eu saí daquele dia pensando: ainda tem alguma coisa na minha vida, cara. Porque eu conheço uns pastores que quando ele prega, a mulher vaza fora, meu irmão. Deixa pra lá, né? Amém. Sabe o que eu quero liberar na sua vida? Você, homem que está aqui, você vai ser o alimento que a sua mulher precisa. Porque quando Deus foi criar a mulher, ele abriu Adão e tirou ela da onde?
de dentro dele. Tudo que você vai precisar para viver bem, você vai encontrar dentro desse varão aí que está do seu lado. Você recebe isso em nome de Jesus? Homens íntegros, completos, que alimentam as suas esposas. Não são perfeitos, são defeituosos, têm problemas, têm falhas, mas a vida deles vai alimentar as suas esposas. Aleluia. Noé, improvável aos olhos dos homens, mas um homem de família. Ei, nunca chame Noé de louco. Você pode precisar de uma carona dele. A gente olha para esses caras malucos construindo coisa de Deus. Ah, é louco. É. Né, Lucas? Uns malucos aí. Pô, o que que... Nunca chame os Noé de louco. Eles têm umas ideias malucas mesmo, cara. Mas eles não têm uma ideia que eles criaram. Eles ouviram do Senhor. Eu valorizo isso e eu quero viver, querido. Eu quero ouvir o que vocês ouviram do Senhor. Eu quero receber daquilo que cada um tem recebido do Senhor. Essa impartição de vida é maravilhoso. Amém? Nós vamos nos mover por aquilo que ouvimos do Senhor e não dos cenários. Agora, o mais interessante nesse lance de família é que a Bíblia diz que no tempo de Noé eles casavam e se davam em casamento. Ou seja, casava, separava, casava de novo. Alguém vê algo semelhante a isso? Não. O divórcio no Brasil virou comum, tá? Inclusive dentro das igrejas. Hoje tem pastor no terceiro casamento, postando a fotinha no Instagram com a terceira esposa e os crentes comentando embaixo. É isso aí, pastor, o que vale é ser feliz. Assinado Satanás, né? Só faltou assinar Satanás. Olha, eu fiquei preocupado que fizeram uma entrevista com 30 países a respeito do divórcio. E dessas 30 nações entrevistadas, o Brasil ficou em primeiro lugar. Dessas 30 de quem mais aprova o divórcio. Mas Deus, ele decidiu representar o plano dele no casamento. Ele fala, o homem vai deixar a sua mulher, vai unir, deixar seu pai e sua mãe, unir a sua mulher e vão se tornar uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. O seu casamento representa Cristo e a igreja. Ele decidiu unir o casamento para representar o propósito dele. Aí vamos para o cenário aqui então. Nos tempos de Noé, havia desvalorização familiar. Lembra que a gente leu que os dias do Senhor seriam como nos dias de Noé e de Ló? Você acha que no dia de Ló não tinha desvalorização familiar? Você sabia que Ló, nos tempos de Ló, foi o primeiro relato de relação homossexual na Bíblia, aonde o padrão natural da família é disfuncionalizado? Homem com homem, mulher com mulher. Porque toda essa proposta hoje é o que está se levantando para que as nossas famílias tradicionais sejam desniveladas. Agora um dos shopping centers lá de São Paulo já fizeram o banheiro coletivo. É homem, mulher, tudo junto no mesmo lugar. E a Bíblia diz que o cenário da volta serão como nos dias de Ló. Vai entendendo essas coisas. Também havia desvalorização familiar. E Ló se moveu por aparência e acabou perdendo o seu casamento, porque a esposa olhou para trás e virou uma estátua. Sabe, Ló, quando ele foi escolher o caminho de se separar de Abraão, em vez de consultar Deus, ele olhou a Campina Verde. Aquilo parecia mais bonito. E ele caminhou por ali. É um grande problema quando a gente se move pela aparência e não consulta Deus. Porque a Campina, que era bonita, ele foi parar em Sodoma, um lugar totalmente rejeitado por Deus que teve que ser destruído. Repete comigo. Ou fala para o seu irmão melhor. Toda vez que você se mover por aparência e não pelo propósito, você vai parar em Sodoma. Quem foca na aparência perde a essência. Eu não vou olhar o que é mais bonito para me mover, eu vou consultar Deus, querido. Às vezes a gente sai por necessidade das coisas e vai abraçando qualquer proposta bonita que aparece.
Quando Jesus estava no deserto sendo tentado por Deus, ele tinha fome, não tinha? Porque ele estava em jejum. E quem foi o primeiro a oferecer pão para ele? O diabo. Guarde isso, nem todo primeiro pão que vem é de Deus. Nem todo primeiro pão que vem é de Deus. O diabo, ele costuma ficar na porta da necessidade. É você precisar de alguma coisa, ele mostra uma campina. Provérbios 14:12 diz: há caminho que ao homem parece bom, mas no final é caminho de morte. E aí Ló perde a sua família. Sabe, quando você se começa a mover pelos seus desejos, você não percebe que você está ferindo o seu casamento. Você está olhando a campina verdejante e você está armando uma armadilha para sua esposa virar uma estátua. Porque os seus desejos estão travando a vida da sua mulher. E nos tempos de Noé, a mesma coisa. Casamentos dilacerados, para lá e para cá. Mas eu quero pregar esperança aqui. Eu falei o cenário, porque também é o cenário que a gente está vivendo. Mas nos dias de Noé tinha um Noé. Aleluia! Enquanto havia desvalorização da família, Noé, um homem justo, ouviu a Deus, construiu um ambiente e colocou a sua família dentro desse ambiente. Quem aqui está entendendo isso? Num tempo onde as ideologias querem destruir as nossas famílias, nós seremos homens e mulheres que vão ouvir a Deus e vamos construir um ambiente para a nossa casa. E a nossa família vai estar dentro desse ambiente. Eu quero dizer que o dilúvio social que está vindo, as ideologias contra os nossos filhos, não vão prevalecer, porque na nossa casa vai ter um ambiente. Os nossos filhos não vão ser alimentados por Felipe Neto. Os nossos filhos não vão ser alimentados por doutrinas de ideologias no meio do desenho da Anitta. Porque já tem tudo essas coisas. O desenho da Anitta, as ideologias do Felipe Neto, tudo entrando na cabeça das crianças, e as crianças já crescendo confusas com a sua identidade sexual. Mas nós teremos um ambiente construído, e a nossa família vai estar dentro desse lugar, querido. Existe uma arca chamada Homens e Mulheres de Deus, que vão guardar os seus filhos dos dilúvios sociais. Não. Os nossos filhos estarão guardados na arca do Senhor. Amém? Noé construiu um ambiente para a família. E no tempo de Ló, tinha deterioração da família? Tinha. Eles estavam todos problemáticos com a família? Tava. Mas o que tinha também lá? Tinha um Abraão naquela época. E sabe o que Deus disse para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, meu irmão. Na preparação do caminho do Senhor, Deus está levantando homens e mulheres que vão cuidar das suas casas como ninguém. Amém? Então vai guardando. Justiça, integridade, intimidade e posicionamento familiar. São as características dos dias de Noé. Dos homens como Noé. Nossos casamentos valorizados, sabe? Quanta separação de casamento teve nessa pandemia. Amém, queridos? Porque não entendem o casamento como um propósito. Querido, não construa o seu casamento no terreno de suprimento de expectativa pessoal. Você vai dançar, cara. Ele nunca vai suprir todas as suas expectativas, nem ela. Amém? O nosso casamento tem que estar no terreno do propósito. Eu não casei com a Débora para mim, eu casei com ela para Deus. Porque se eu casar somente para que eu seja beneficiado, a Bíblia fala que tem um motivo para casar, o motivo é o propósito de Deus. Por essa razão, deixará o homem o pai, sua mãe, já falei aqui. Então, você é casado ou você quer casar, você não casa para suprir carência, você casa para cumprir propósito. Você não casa para ter estabilidade de vida, você casa para cumprir o plano de Deus. E se o meu casamento está no terreno do propósito, eu tenho dificuldades? Tenho. Mas eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho na hora das adversidades. Se o seu casamento está no propósito, a tribulação não derruba ele. Porque aqui está escrito que a tribulação produz paciência, paciência, experiência, experiência, esperança. Só que a gente deposita muita expectativa nas pessoas. E aí, quando vem a crise, a gente não suporta. Tem gente que no primeiro problema foge do casamento.
vai procurar outra menininha. Eu aprendi uma coisa, que numa tempestade, os primeiros que fogem do barco são os ratos. Ai. Tá pesado hoje aqui, amém, irmão? Mas a palavra posicionada é a palavra para proteger o nosso interior. Nós não somos ratos para fugir do nosso casamento. Eu não estou dizendo que todo casamento, tem caso e caso, amém? Tem gente que se separou porque Deus quis que separou. Casos como, por exemplo, de traição, a Bíblia dá legalidade para separação. Casos como quando os dois não querem, estão fora da fé, não quer, então a Bíblia fala, melhor separar do que morrer. Uma linguagem fabriciana aqui dizendo aqui, né? Mas ainda Deus valoriza o propósito do casamento. Amém? Ele não quer que se separe. Existe requisito? Existe. Eu não estou dizendo que talvez você está aqui hoje, você se separou. Eu não estou dizendo que cada caso é um caso. Você tem que analisar o seu caso. Agora, que você quer encontrar a pessoa que ela seja perfeita, eu vou dizer uma coisa para você. O verdadeiro casamento não é você casar com a melhor pessoa. É você extrair o melhor dessa aí que você casou. É você encontrar o que ela tem de valor, encontrar o que ele tem de valor. Amém? Mas em nome de Jesus, querido, os nossos movimentos vão proteger a nossa casa. Essa ideinha de ficar trocando de relacionamento toda hora, isso não é uma ideia de Deus para nossas vidas. Amém? Noé guardou a família dele e os filhos colheram do fruto. Os filhos, quando desceram da arca, tinham uma nova terra para recomeçar. Eu fico imaginando os filhos olhando, o papai é malucão, mas deu certo esse negócio. Todo mundo morreu, sobrou só nós. Amém? Quem aqui quer deixar os seus filhos ver os milagres de Deus na sua vida? Eu quero isso, sabe? Tempos atrás eu passava uma dificuldade, meio apertado com os recursos, com as coisas. E parece que bem nessa hora, tudo com a unção de quebrar as coisas em casa. O ventilador quebrou, o carro estragou, não sei o que lá quebrou. Falei, Débora, o negócio tá bom aqui. Mas nós juntamos os filhos para orar, cara. E quando nós oramos, os meus filhos viram a provisão chegando no outro dia. Sabe? Os seus filhos verão você experimentando o milagre de Deus. E eles vão fazer igual. Esses dias, né, nessa época da unção do quebra-quebra aí, nós estávamos jogando videogame lá, eu com o Isaac, a Sara me levanta e me tropeça no fio do videogame. O videogame do Isaac vai pro chão. Tá! Quando ele vai pro chão, ele espatifa, abre. Falei, ih, rapaz, perda total. Já olhei assim e falei assim, ó, não é Covid, não morreu de Covid esse videogame, mas tá morto. Sabe quando você olha e fala, cara, não tem jeito. Destruiu tudo. Mas naquelas semanas atrás ele tinha visto o pai orando e o recurso chegando. Ele falou, eu bravo, Sara! E ele disse assim, papai, vamos orar. Ai, meu Deus. Nós demos a mão no quarto e oramos pro videogame, querido. E não é que eu botei as peças no lugar de sedacar. Peguei aquele negócio, fiz justiça ali, botei tudo no lugar. Um negócio tudo arrebentado. E, o negócio ligou, cara. E tá funcionando até hoje. E o Ronaldo que eu diga, levando couro no futebol lá. Sabe, é isso que eu tô falando, querido. É isso que é construir um ambiente para a nossa família, para que a nossa família experimente das coisas de Deus em coisas simples. Pode ser só um bem material, mas é o cuidado de Deus debaixo da fé e do Espírito Santo operando dentro das nossas casas. Amém? Por isso nós precisamos ordenar as nossas casas. O homem no seu papel de proteção, provisão. O homem tem os três pró dentro de casa. Ele tem que ser o protetor, o provedor e o profeta. Amém? Você está disposto a ser um protetor, um provedor e um profeta dentro da sua casa? A ponto das coisas estar dias difíceis, você não sabe o cenário, você dobra o seu joelho, Deus dá uma resposta. Eu quero liberar isso na vida dos homens aqui. Deus vai dar uma resposta para a sua casa através de você. Amém? Você vai ter a resposta para sua casa, como um protetor, como um provedor. E muitas das vezes,
a sua esposa vai cooperar para que essa resposta aconteça. Que nós precisamos ouvi-las. Amém? Na verdade, a Débora, ela mais... Na verdade, o sucesso do ministério mesmo é a Débora. Né? Ela que, nas horas certas, quantas vezes eu ouvi o conselho e aquilo fez a diferença. Mas é porque a casa tem um ambiente, nós temos que viver um ambiente. Amém? Eu desejo os nossos filhos crescer. Sabe, eu me lembro daquele texto onde a mulher estava devendo e os filhos iam virar escravo. Que o profeta disse, olha, entra no teu quarto, pega vasilhas emprestadas, eu até preguei isso aqui, e entra no teu quarto, fecha a porta junto com os teus filhos. E a Bíblia diz que ela fechou a porta com os filhos, e à medida que os filhos iam passando a vasilha vazia, o azeite começava a descer, e multiplicar o azeite dentro da casa. Eu vou liberar isso na sua vida, mães e pais. Os seus filhos vão ver o azeite descendo na sua casa através da sua vida. Entra no teu quarto, fecha. Os seus filhos vão ver o milagre, vão ver o azeite, a provisão. Eles vão crescer entendendo: meu pai e minha mãe buscam a Deus. Sabe, a maior alegria que eu ouvi esses dias do Isaac foi: papai, eu quero ser pastor. Eu nem sei se é isso que Deus quer, se Deus quiser, amém. Mas o fato dele entender que o meu ofício, de alguma forma, incentivou ele a buscar a Deus. Ah, meu Pai da glória. Seus filhos olhando para você, não só os seus filhos, seus pais, seus irmãos, gente da sua família. Eles entrando na sua casa e perceber que existe um azeite lá. Ah, meu Deus, está muito forte no meu espírito sobre casa, amém? Eu desejo que a sua casa seja uma fonte da glória de Deus. A sua casa seja um lugar de descanso para pessoas que precisam. Parente seu, quando entrar lá, ah, meu Pai da glória, eles vão ver na mesa daquela casa, espiritualmente falando, um cordeiro, uma botija de azeite, um cacho de uva. Eu profetizo isso na sua casa: um cordeiro na mesa, uma botija de azeite, um cacho de uva. O que é isso? Cristo. O que é isso? Alegria, aliança e unção dentro da sua casa. Amém? O Senhor quer restaurar as casas de oração, querido. As casas de oração é as nossas casas. A nossa mesa vai ser um ambiente para o Senhor. A mesa foi perdida hoje em dia. O marido come lá na sala, a mulher na cozinha, o menino na tablet e a menina no celular e Satanás na mesa. Quando na verdade deveríamos estar todos sentados na mesa, olhando um nos olhos dos outros. Sabe aquele momento da mesa onde o marido olha para a mulher, os filhos, sabe? Querido, Jesus, ele fez muito milagre na mesa. Os dois discípulos no caminho de Emaús, a Bíblia diz que ele estava andando. Quando Jesus estava ressurreto, ele estava falando: mataram ele, o nosso Senhor, e ele estava ali andando com eles. Eles não reconheceram. Mas a Bíblia diz que quando Jesus se assentou na mesa e partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus. Às vezes o seu filho, sua filha, sua família pode não reconhecer o Jesus que você fala pelo caminho, mas o Jesus do pão partido na mesa. Guarda essa frase que eu vou dizer: o processo de desintegração familiar começa pela desvalorização da mesa. Amém? Sabe o que eu estou sentindo? Ai, recebe isso, amém? Na sua casa, uma mesa posta e uma cama arrumada. Eu não sei o que isso significa no espírito, mas o Senhor está colocando essas palavras aqui no meu coração. Uma mesa posta e uma cama arrumada. Ah, meu Deus, é relacionamento na mesa e um leito do Senhor, o seu quarto com a sua esposa. Querido, a Bíblia diz: entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora com o teu Deus em secreto, que em secreto Ele te recompensará. O teu quarto é um lugar de recompensa. Você pode receber essa palavra e entender que a sua casa é o melhor lugar para você estar, meu filho. É a arca do Noé. O Noé maluco, a esposa abraçando as ideias, os filhos construindo, o dilúvio comendo solto e a sua casa sendo abastecida pela glória de Deus.
Aí, a hora que esse dilúvio abaixar, que é a hora que Cristo vier, você planta uma vinha no novo céu e nova terra, meu irmão. Nos tempos de Noé, Deus está levantando homens família e homens justiça. Você percebeu como o nosso... Eu não quero falar de política em si, mas você percebeu que nas eleições, as últimas eleições, o que definiu o vencedor, o nosso presidente e muitos governadores e outros cargos, não foi saúde, segurança, educação e saneamento básico? O que definiu as últimas eleições foi justiça e família. O que eu estou pregando aqui hoje? Por que as pessoas elegeram quem elegeram? Por causa da proteção da família e da ausência de corrupção. Vocês estão percebendo o cenário espiritual, cara? É os tempos de Noé. E Deus está mexendo até na política, porque tem homens como Noé que estão orando, a igreja está entendendo, querido. Muitos não estão entendendo, mas tem a igreja pura, o trigo verdadeiro está entendendo. Se preparem, que as guerras ideológicas continuarão contra as nossas famílias. Mas nós estaremos protegidos. Sabe como a arca era feita? Madeira de cipreste e betume. Uau! Sabe que a madeira de cipreste é a madeira mais durável que existia. Ou seja, tudo que era construído com aquela madeira permanecia, tinha durabilidade. Então recebe isso. O ambiente da sua casa vai ser um ambiente durável. O que Deus está fazendo lá não vai acabar por conta de insatisfações, problemas e esfriamento. Não, vai permanecer, vai ser durável, meu irmão. E sabe o que era o betume? O betume ligava a madeira, um piche, aquele piche preto. Eu vi lá no Peru, eles estavam construindo na selva lá, um barco com madeira e o betume. E nós chegamos bem na hora que eles estavam fazendo o barco lá. Eu achei interessante que eu fiquei observando e já pensando na palavra. Por que aquele betume? Aquele era um material tão preciso para conectar as madeiras que ele fechava todo o espaço para que a água não tivesse como entrar. Uau, nós estamos falando da arca da nossa casa, cara. A nossa madeira vai ser cipreste, ou seja, um ambiente que Deus começou, ele vai continuar. E as águas desse dilúvio aí de fora não vão penetrar nas nossas casas. Elas estão guardadas com betume. Amém? Um ambiente protegido pelo Senhor. E para encerrar, nesse ambiente de Noé, quando Deus construiu a arca, você pode ler lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz, e o Senhor fechou a porta. Quem fechou a porta da arca não foi Noé, e nem os filhos dele. Quem fechou a porta foi Deus. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Uma casa em que eu governo, só vai entrar o que eu quero. E ninguém vai sair daqui. Porque a gente tem uma ideia de querer tirar as pessoas, né? Hoje os casamentos tem muita mulher que quer enxotar o marido para fora. Tem marido que quer mandar a mulher embora. Mas eu vou dizer uma coisa. Naamã era leproso, não era? E ele tinha uma esposa, não tinha? Que não abandonou ele na hora da lepra. Porque quem tem que sair é a lepra e não o marido. Quem tem que sair é a lepra. Amém? Amém? Recebe isso na sua casa. O que vai sair é o problema. É as crises, é a depressão, é o vício. Isso tem que sair. Aleluia! Fechou a porta. Ou seja, não vai sair quem não é para sair. E não vai entrar quem não é para entrar. Eu quero liberar algo não só para sua família, para sua vida nesse tempo. Você está numa espécie de ambiente que Deus está te colocando nesse tempo. Amém? E se é Ele que está fechando a porta, é que Ele sabe quem é para estar com você nessa hora e quem não é para estar. Ah, meu Pai da glória. Ah, mas por que fulano? Porque, querido, tem gente que não é mais para estar, não é mais para estar. Deus sabe quem é para estar. Então viva bem com aquilo que é para estar e para de sofrer com aqueles que não estão mais te procurando. Solta. Amém? Segurar às vezes dói demais. Se é Deus que está promovendo, vai fluir. Se não é Deus, deixa Deus fazer. Se Ele fechou a porta, não adianta você brigar. Amém? Isso é maturidade para viver o tempo em que a gente vive sem ficar preso emocionalmente nas pessoas.
O apóstolo Paulo, sabe por que ele tinha unção para trabalhar com aquele povo? Ele disse assim, olha, por eu não estar preso em vocês, eu pude influenciá-los. Sabe quando você vai influenciar essa gente que não entende seus movimentos? Quando você tirar a prisão emocional dela, aí você vai gerar influência. Porque você é, aquilo que você é vai gerar. Não a força, amém? Então olha para o seu irmão e fala, não force relacionamentos. Deixa fluir. Isso é entender que Deus fecha a porta da arca. E Ele sabe quem é para estar com você nessa hora. Amém? Não só pessoas, coisas também. Se tem coisas que não estão agora na sua vida, posso te falar uma coisa, querido? Para de se preocupar com o que está faltando e dê valor para o que você ainda tem. Tem muita gente que às vezes está preocupando, olha, eu queria tanto ter aquilo, não está guardando aquilo que tem. E esse é um tempo onde as pessoas começam a olhar muito para os outros e comparar com o que Deus está fazendo na vida do outro. E aí está perdendo o seu. Vamos supor, Deus tem essa unção aqui para me dar. Ele me dá esse copo, né? E aí eu falo, nossa, que bem, obrigado Deus, eu estou aqui feliz. Daqui a pouco eu olho para o Silvio e o copo dele está maior. Aí eu fico, nossa, o copo do Silvio. Alguma coisa vem aqui e tira meu copo de cena. Eu vou lá ver o Silvio, na hora que eu volto, cadê o meu? É um tipo de ação onde você não entende quem você é e fica sempre vidrado na vida dos outros. Você não alcança o que está do outro porque é do outro e você acaba perdendo o que você tinha. Ai, meu Deus do céu. Sabe, Noé? Ame essa casa que Deus deu para você, ame essa medida que Deus deu para você, ame essa unção que Deus deu para você. Então, a arca foi fechada pelo Senhor, porque Deus sabe o que é para estar com você nessa hora. Então, viva bem com o que você tem agora, amém? E valorize isso, porque Deus está movendo. E por último, a Bíblia diz que na arca tinha uma janela. Só tinha uma saída da arca visível. Era uma janela construída no alto. Pode ler lá. Cara, isso é fantástico. Porque a arca era uma espécie de quarentena, né? 40 dias e 40 noites choveu. E quando Noé ia sair daquela quarentena, ele só teria um lugar para olhar, para saber quando era a hora de sair. Aonde que era o lugar? Deus é fantástico, querido. No ambiente que Ele nos proporciona, Ele só coloca uma saída para nós. É o alto. Só tinha uma janela e posicionada no alto. Porque às vezes a gente quer olhar para o outro, às vezes a gente quer olhar para baixo, né? Eu já falei aqui, a derrota vem de olhar para trás, a distração de olhar para o lado, o desânimo de olhar para baixo, mas a cura vem de olhar para o alto. Nós precisamos entender que nesse ambiente que Deus vai construir para preparar o caminho para a volta dele em família, a nossa única saída para resolver qualquer coisa e para vivenciar qualquer etapa vai ser a janelinha no alto. Não adianta copiar de alguém. Nós temos uma saída no alto. Os surfistas de antigamente, eu vi um depoimento que eles valorizavam e desfrutavam muito mais da essência do surf do que hoje. Sabe por quê? Os antigos, eles falam que quando eles iam pegar as ondas para saber o ponto do mar de maré, para pegar as melhores ondas, sabe o que eles tinham que fazer? Eles tinham que olhar para o céu. Eles olhavam para o céu para posicionar suas pranchas e pegar as melhores ondas. Hoje, eles olham no Google. Não que não funcione, funciona, eles têm lá as previsões, mas até os que viveram nas duas épocas, eles assumem que a essência do surf era melhor quando eles olhavam para o alto. Posso te fazer uma pergunta? Faz quanto tempo que você não olha para o céu para dar seu próximo passo? A janelinha que está no alto para você posicionar. A gente se prende, querido. A gente põe na rede social, a gente briga com pessoas, mas a gente não olha para a janela. Amém? Não faça do seu Facebook um muro de lamentações, você já tem um quarto para isso. Aleluia. Tem 3 animais que eles nos ensinam sobre isso. O falcão, o morcego e o zangão. Eles são animais, aves que deveriam voar, ou seja, que voam. Assim como nós, chamados para voar no Senhor, amém? Mas você sabia que um
um falcão, se ele tiver com o céu aberto em cima dele, mas ele não tiver um espacinho para correr antes de dar um impulso, ele não voa. Se você prender ele num lugar sem um espaço para ele dar uma corrida, ele não consegue voar, mesmo com o céu em cima dele. O morcego é a mesma coisa. Ele pode estar com o céu livre, ele precisa de um morrinho, pelo menos, para dar um leve impulsionamento para voar. Mesmo ele não sabe, ele só consegue ver o voo a partir da impulsão, não a partir do céu que está aberto em cima dele. E o zangão, se você prender ele dentro de um pote aberto em cima, você pode abrir o pote, pega um pote de maionese, prende um zangão lá dentro. Você abre o pote em cima e deixa livre. Ele fica debatendo dentro do pote, para lá e para cá, e não voa porque ele não olha. Muitas das vezes a gente se comporta assim, os problemas batem contra a nossa vida, a circunstância nos envolve e a gente fica procurando um espacinho para correr. A gente fica procurando um morrinho para subir. E a gente bate para lá, bate para cá, briga com um, briga com o outro, reclama do irmão, reclama aí. Querido, a nossa saída está no alto. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra.